Olá pessoal, na videoaula passada nós falamos sobre o teste da segunda derivada e o teste da segunda derivada diz o seguinte: se f' de c for igual a zero e f duas linhas de c for maior que zero, então o c ele vai ser um ponto de mínimo local. E se o f' de c for igual a zero e o f duas linhas de c for menor que zero, então c vai ser um ponto de máximo local. Aí observe que nada se fala aqui do caso em que f duas linhas de c é igual a zero. Justamente porque nesse caso o teste da segunda derivada vai ser inconclusivo. Então vamos colocar isso adiante nessa observação que diz que o teste da segunda derivada ele é inconclusivo quando f duas linhas de c for igual a zero. Então, nesse caso aqui, em que f' de c é igual a zero e f duas linhas de c também é igual a zero, nada se pode concluir. Então, quando isso ocorre, nós podemos ter um ponto de máximo em C, um ponto de mínimo ou um ponto de inflexão. Vamos ver alguns exemplos para verificar essas situações. Então, aqui nós temos uma função f de x que é igual a x ao cubo. A derivada aqui é 3x ao quadrado. A derivada vai ser igual a zero quando 3x ao quadrado for igual a zero. Resolvendo isso, nós vamos ter que x vai ser igual a zero. Então, o x igual a zero aqui é o ponto em que a derivada é zero. Vamos calcular a derivada segunda aqui, f duas linhas de x, que no caso aqui é 6x. Vamos substituir agora para fazer o teste da segunda derivada, f duas linhas de zero. E aí a gente observa que o resultado vai ser zero. E nesse caso aqui, nós não podemos concluir nada. Observe que para essa função aqui, que nós conhecemos o gráfico, que é f de x que é igual a x ao cubo, que tem essa forma aqui, o gráfico. Aqui nesse caso a gente observa que no ponto zero, a derivada aqui vai ser zero, ou seja, aqui nós vamos ter uma reta tangente horizontal, e nesse ponto aqui nem vai ser máximo nem vai ser mínimo, vai ser um ponto de inflexão horizontal. Agora no próximo exemplo, nós vamos ter uma g de x que é igual a x à quarta, aí g' de x é igual a 4x à terceira, igualando a derivada a zero, g' de x igual a zero, nós vamos ter 4x ao cubo igual a zero, e resolvendo a equação nós vamos ter o ponto x igual a zero aqui como sendo um ponto em que a derivada é zero. Calculando a derivada segunda, a derivada de 4x ao cubo, nós vamos ter 12x ao quadrado. E substituindo aqui o ponto em que a derivada é zero, ou seja, x igual a zero aqui, na derivada segunda, nós vamos ter 12 vezes zero ao quadrado, que vai dar zero. Então, aqui a gente observa que a derivada segunda é igual a zero, e nesse caso, dessa função g de x, que é igual a x à quarta, a gente sabe como é o gráfico dela. Ele se assemelha a uma parábola, né? E nesse ponto zero aqui nós vamos ter um ponto de mínimo. Então, observe que no caso anterior, aqui a derivada segunda sendo zero, nós tivemos aqui um ponto de inflexão, e já nesse caso já foi um ponto de mínimo. E se a gente for calcular nesse exemplo aqui, em que nós temos uma h de x que é igual a x à quarta, nós vamos ter a mesma situação aqui, só que o gráfico dessa função aqui, ele vai apresentar no zero aqui um ponto de máximo. Então, observe que quando a derivada segunda é igual a zero, nesses exemplos nós vimos, nós tivemos um ponto de máximo, um ponto de mínimo e um ponto de inflexão. Então, é por isso que quando a nossa derivada segunda for igual a zero, nada poderá ser concluído. Vamos ver um exemplo agora
para ilustrar essa situação. Então aqui nós temos, determine os extremos relativos da função f de x, que é igual a menos 3x à quinta mais 3x ao cubo. Aliás, mais 5x ao cubo. Então, primeiramente, vamos calcular aqui a derivada, f' de x. Então, aqui nós vamos ter menos 15x à quarta, mais, aqui 5 vezes 3 é 15, mais 15x ao quadrado. Vamos igualar a zero para encontrar os pontos críticos onde a derivada é zero. Então, aqui a gente observa que dá para colocar em evidência aqui o 15 x ao quadrado, né? Ele é comum tanto aqui como nessa outra parcela. Então, colocando 15x ao quadrado em evidência, aqui vai ficar menos x à quarta sobre x ao quadrado, aqui dá x ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Isso igual a zero. Então, aqui nós temos um produto que é igual a zero. Então, ou 15x, que é o primeiro fator, é igual a zero. Isso implica que o x aqui vai ser zero. Ou que esse segundo fator aqui, menos x ao quadrado mais 1, é igual a zero. Nesse caso, vamos resolver essa equação do segundo grau, vai ficar menos x ao quadrado, que é igual a menos 1. Aqui a gente multiplica por menos 1 para trocar o sinal aqui da variável. Vai ficar x ao quadrado igual a 1. E daí nós vamos ter que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1. Então x vai ser igual a mais ou menos 1. Assim nós vamos fazer o teste da segunda derivada para x igual a 0 e x igual a mais ou menos 1. Mas para isso a gente precisa calcular a segunda derivada, que é f' de x. Então aqui vai ficar 4 vezes menos 15, vai dar menos 60. Vai ficar menos 60x ao cubo, mais 2 vezes 15 dá 30. Vai ficar 30x aqui. E agora vamos testar esses pontos, menos 1, mais 1 e 0. Então, primeiramente, vamos fazer o teste para x igual a menos 1. Ou seja, vamos substituir aqui o x por menos 1 na segunda derivada. Então, nós vamos ter 60 vezes menos 1 ao cubo mais 30 vezes menos 1. E aqui, fazendo as contas, aqui vai ficar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1, vezes menos 60 vai dar 60. E aqui vai ficar menos 30. Então, vai ficar 60 menos 30 vai dar 30. E a gente observa que 30 é maior que 0. E aqui a concavidade então vai ser voltada para cima. E nós vamos ter um ponto de mínimo. Então nós vamos ter um ponto de mínimo para x igual a menos 1. Vamos calcular o valor do y. Vamos calcular a imagem de menos 1 aqui. Então a imagem de menos 1, vamos pegar a expressão aqui da função, é menos 3 vezes menos 1 à quinta, vai ficar menos 3 vezes menos 1 à quinta, mais 5 vezes menos 1 ao cubo. Então aqui vai ficar menos 1 à quinta dá menos 1, vezes menos 3 vai dar 3, aqui vai ficar menos 1, vezes 5 vai dar menos 5, então o resultado aqui vai ser igual, coloquei 0 aqui, mas o resultado aqui é igual a menos 2. Assim nós vamos ter um ponto de mínimo relativo com coordenadas, aqui no caso, menos 1 e menos 2. Vamos agora fazer o teste para x igual a 0. Então aqui, teste para x igual a 0. Vamos calcular a segunda derivada no zero aqui. Então, seguindo a expressão da segunda derivada, vai ficar menos 60 vezes 0 ao cubo, mais 30 vezes 0. E fazendo a conta, isso aqui vai dar igual a 0, né?
tudo multiplicando por zero aqui, dá zero. E aí, nesse caso, o teste da segunda derivada ele é inconclusivo. Então, do teste da segunda derivada, nada se pode concluir. Ou seja, não dá para saber o que vai ocorrer em x igual a zero, se vai ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de inflexão. Aqui nós vamos ter que utilizar depois o teste da primeira derivada para saber do que trata esse ponto crítico x igual a zero. Vamos fazer agora o teste para x igual a 1. Então aqui o teste para x igual a 1, nós vamos ter que calcular aqui a segunda derivada em 1. Então vai ficar menos 60 vezes 1 ao cubo mais 30 vezes 1. O resultado aí vai ficar, aqui é menos 60 e aqui mais 30, então o resultado aqui ele é menos 30, menor que zero. Logo a concavidade aqui é voltada para baixo e nós vamos ter um ponto de máximo. Dessa forma vamos calcular as coordenadas desse ponto de máximo. Então para x igual a 1, nós vamos ter que a imagem f de 1 vai ser igual a menos 3 vezes 1 à quinta mais 5 vezes 1 à terceira. Fazendo as contas aqui, isso vai dar igual a 2. Assim nós vamos ter o nosso ponto de máximo relativo com coordenadas 1 e 2. Agora vamos fazer o teste da primeira derivada para tirar dúvida com relação àquele ponto em que o x era igual a zero. Então vamos colocar aqui teste da primeira derivada. Assim nós temos a nossa derivada que foi calculada anteriormente, que é f' de x. Relembrando que a derivada era 15x ao quadrado menos x quadrado mais 1. Vamos fazer a análise do sinal dessa derivada. Então vamos primeiramente pegar o 15x quadrado e verificar aqui que no caso essa função ela é sempre positiva. Essa raiz dela aqui é zero, né? Então ela é sempre positiva, com exceção do zero. Lembrando que esse gráfico de 15x quadrado é uma parábola com cavidade para cima que passa aqui na origem, então ela é sempre positiva para valores maiores que zero e valores menores que zero. Vamos fazer agora a análise da função menos x quadrado mais 1. Então nós já calculamos essas raízes dessa equação, é menos 1 e 1. E lembrando que isso aqui é uma função polinomial de segundo grau, uma parábola, com cavidade aqui, como A é negativo, é voltada para baixo. Então ele vai ter essa forma. Então antes do menos 1, a função é negativa. Entre menos 1 e 1, a função é positiva. E depois do menos 1, ela vai ser negativa. Dessa forma dá para a gente fazer o jogo de sinal e analisar aqui o sinal da f' de x. Então assim nós vamos ter que antes do menos 1, aqui fazendo o jogo de sinal, mais com menos vai dar menos. Entre menos 1 e 0, mais com mais dá mais. Entre 0 e 1, mais com mais aqui dá mais. E a partir do 1, mais com menos vai dar menos aqui. Então esse é os sinais que a derivada primeira vai ter. Vamos agora analisar o crescimento da função f. Então vamos colocar aqui menos 1, 0 e 1. Então observe que antes do menos 1, derivada negativa, a função é decrescente. Entre menos 1
e 0 a derivada é positiva, a função vai ser crescente. Entre 0 e 1 a derivada é positiva, a função vai ser crescente. E a partir do 1 a derivada é negativa, a função vai ser decrescente. E como nós já vimos, esse menos 1 aqui, o x valendo menos 1, nós vamos ter um ponto aqui de mínimo. A função decresce, depois cresce. Ponto de mínimo aqui. Aqui no x igual a 1 nós vamos ter um ponto de máximo. Observe que a função cresce, depois decresce. Como já foi visto anteriormente com o teste da segunda derivada. Agora a dúvida que ficou foi aqui no zero. Então aqui no zero a gente observa que a função aqui ela vai ter um ponto de inflexão. Aqui a gente observa que a função cresce antes do zero e depois do zero ela cresce novamente. Então, como para x igual a zero a derivada é zero, isso vai caracterizar aqui para o x igual a zero um ponto de inflexão. Assim, para x igual a zero, nós vamos calcular a ordenada aqui, a f de zero, que vai ficar menos 3 vezes 0 a quinta, mais 5 vezes 0 a terceira. Fazendo as contas aqui dá zero. Então nós vamos ter o ponto de inflexão horizontal, que vai ter coordenadas 0, 0. Então observe que quando o teste da segunda derivada for inconclusivo, nós temos que fazer uma análise utilizando o teste da primeira derivada aqui para verificar do que trata essa inconclusão. Se vai ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de inflexão. Então ficamos por aqui, até a próxima e valeu!